Então vamos lá? Meu nome é João Lucas, mas pode me chamar de Zero, e por meio desse vídeo eu quero que vocês aprendam a como desenvolver um sistema SaaS de maneira rápida e eficiente através do Lovable. Se você ainda não conhece o Lovable, ele é simplesmente um construtor de aplicativos que é alimentado por inteligência artificial. Então tudo que a gente vai desenvolver aqui é através de prompts que a gente vai desenvolver no ChatGPT, e com base disso a gente vai desenvolver todo o projeto. Bom, toda a questão de funcionalidade do produto em si, o painel que a gente vai desenvolver, a gente tem que entender umas pequenas áreas. Todo projeto vai ser o desenvolvedor que vai fazer, o Lovable. Então tudo que a gente tem que fazer é simplesmente preencher todas as funcionalidades que vai ter dentro desse projeto, quais são os objetivos que ele deve conter e o que de fato ele deve fazer. A inteligência artificial, ela é inteligente, mas ao mesmo tempo ela é uma criança. Você tem que dar detalhes do que você quer que ele faça. Ele precisa que você dê ordens. E para isso você deve desenvolver um meio com o qual ele consiga simplesmente cumprir o que você está falando. Então você tem que explicar de maneira simples e eficiente para que uma coisa acaba conectando na outra e ele acaba entendendo o que você quer dizer. Lembrando, não adianta a gente querer desenvolver projetos grandes, difíceis, se a gente simplesmente não consegue nem desenvolver um básico. Então quando vocês forem usar a plataforma, primeiro dá uma olhada no que já existe dentro dela e tira isso como base. Porque você simplesmente não vai simplesmente dar uma olhada dentro da internet e ver quais são as plataformas de SaaS que existem e de fato funciona dentro do mercado. Existem diversos meios de ganhar dinheiro na internet e nem todos normalmente vai depender de uma ideia que seja muito trabalhosa. Então comece aos poucos e por meio disso você vai desenvolvendo seus projetos. Bom, a coisa mais importante que a gente deve fazer, no caso a sua lição de casa, vai ser entender um pouco qual é a diferença de back-end e front-end, a questão de API, base de dados, SQL básico, Subbase, autentificação de usuário, Stripe, Webhook e GitHub. Além dessas coisas aqui, tem mais coisas que vocês devem entender, principalmente quando vocês forem usar o ChatGPT. Não adianta a gente simplesmente mandar um prompt orientando determinada ação, se ele não está bem orientado. Então, além de fazer um prompt genérico que ele pode gerar, ele não vai necessariamente fazer o que a gente pediu. Então essas coisas a gente deve dar uma olhada. Então preste atenção quando vocês forem desenvolver seus prompts e comandos com a qual vocês vão utilizar o Lovable. Por quê? O Lovable ele é limitado, a versão gratuita. Como falei, atualmente ele só libera 5 prompts que a gente usar no dia. Entretanto, ele ainda está em desenvolvimento e outros projetos que eu acabei desenvolvendo, eu simplesmente não vou conseguir mexer nele durante um mês mais ou menos, que foi o Digital Go. Esse aqui, para terem uma ideia, foi uma plataforma que eu criei, foi o primeiro projeto que eu criei aqui no Lovable, que, de forma bem resumida, ele é um organizador para agências de marketing. Então tudo isso aqui é essencial para dentro de uma agência, questão de conteúdo, funil de vendas, portfólio, propostas, tem até como personalizar a plataforma em si para vocês forem vender e tudo. Entretanto, a quantidade de comando que eu utilizei aqui não vai ser mais a quantidade de comandos que eu de fato vou ter acesso. Então essa plataforma aqui eu tenho que deixar ela em ato porque eu já usei todos os prompts que eu podia usar dentro dela. Agora para continuar desenvolvendo ela já é outra história. Então por enquanto isso aqui está em ato. Esse aqui já é um projeto à parte que eu criei hoje para vocês terem uma ideia. E ele ainda não posso explicar muito. Esse aqui é outra plataforma que eu acabei criando ontem, que é para simplesmente a gente achar serviços. É um nicho genérico, porque a gente sabe que muitas pessoas estão procurando plataformas para conseguirem mais emprego. E se você tiver uma plataforma dessas, a qual ela consiga se engajar dentro do mercado, para você ganhar dinheiro fica mais fácil ainda. Porque as pessoas já vão vir atrás de você, tanto o cliente, no caso o freelancer, como também as pessoas que precisam de ajuda. Então colocar uma taxinha ali pequenininha já ajuda bastante. Esse aqui é outro projeto meu, esse aqui a gente está no painel dele, mas ele de forma bem resumida é para apartamentos da região. Eu me baseei aqui praticamente no fundo do Rio de Janeiro, etc. E as coisas que estão aqui dentro a gente consegue usar no geral mesmo. Então tipo, muitas coisas aqui a gente já consegue ter acesso, personalizar e tudo. Então tipo, a plataforma em si já está pronta, digamos assim. A gente tem esse controle aqui. Só algumas coisas que a gente precisa desenvolver à parte assim, que são essenciais também. Bom, agora voltando
Para a gente conseguir desenvolver esses tipos de plataforma, a gente vai ter que entender, ou melhor, fazer a lição de casa. E qual seria a lição de casa? A sua lição de casa é todo esse material aqui que vocês devem estudar. E para a gente estudar tudo isso aqui, já tem dois que eu vou explicar aqui para facilitar. Que é pelo menos a parte do front-end, back-end e armazenamento de dados. Bom, a parte do front-end é tudo que seja visual. Toda a interface que o usuário ele vai conseguir visualizar e ter uma interação. Para ele ter uma interação, vai precisar ter uma ação. E essa parte aí vai vir do back-end. No caso, a parte onde já vai ter a lógica de programação, a lógica do seu negócio, no caso, a parte de processamento e a operação de dados. Por que operação de dados? Porque tudo que acontecer ali são dados. Então esses dados eles precisam de fato estarem funcionando perfeitamente para ir para a próxima ação. Que dependendo, vai ser por exemplo a de login. O que normalmente acontece para um login ele estar funcionando? Um usuário sem que você cadastrou, deslogou e clicou no entrar para login, logar de novo na conta. O que normalmente aconteceu é que você simplesmente salvou o seu login. O seu login está salvo ali dentro da plataforma. E isso é através da database. No caso, existe uma pequena database onde os seus dados eles vão ser compartilhados. E por meio disso, essas informações são guardadas e repassadas durante a plataforma, conforme o uso novamente. E para a gente melhorar, digamos assim, toda essa parte aqui, o que a gente deve fazer? A gente primeiro deve entender o nosso produto, entender um pouco de programação, pelo menos o básico, só para ter uma noção do que a gente deve fazer, definir todas as funcionalidades que são necessárias antes da gente enviar o prompt. Porque a gente não pode simplesmente mandar um comando achando que aquele comando ali em si no geral, ele vai de fato cumprir aquilo. Então a gente deve preencher todas as funcionalidades, todas as funções que deve ter dentro da plataforma antes mesmo dela ser lançada. Só para a gente ter uma base do que a gente está fazendo e com isso fazer ela funcionar de fato. Bom, saber transformar todas essas funções em prompts com a inteligência artificial. Isso aqui a gente vai utilizar o ChatGPT. E entender o nosso produto. Não adianta a gente simplesmente colocar algo genérico porque a gente sabe que não necessariamente vai sair bonito. Então a gente primeiro deve entender o nosso produto, entender todas as qualidades e necessidades que ele tem para a gente fazer essas partes aqui em cima. Senão tudo isso se torna inútil. Entender um básico de programação. O que é o básico? É literalmente isso aqui. Por quê? O Lovable ele funciona através desses meios aqui de forma bem resumida. Então a gente vai precisar do Supabase, que vai ser a área de preenchimento de login, tudo, armazenamento de dados, autentificação, para o usuário, simplesmente você conseguir criar um usuário e senha normal, e pagamentos, porque a gente está criando um sistema SaaS. E o que é o sistema SaaS? É uma plataforma onde as pessoas vão nos pagar, seja recorrente o valor único em si, para elas terem acesso ao que elas precisam. E isso é a parte fundamental. Se a sua plataforma não tem um meio de receber pagamento, logo o seu projeto não estará ditando dinheiro. Entendendo isso, é a parte do front, back e database, como eu acabei de citar. Essas são as partes fundamentais que você deve entender dentro de um projeto que será feito aqui dentro. Bom, agora vamos mostrar aqui praticamente o meu ChatGPT para vocês terem uma ideia do que ele de fato deve conter. Sua estrutura, pelo menos nos primeiros prompts, deve envolver isso aqui. A plataforma deve ser brasileira, conter todas as responsabilidades, ela deve ser adaptada tanto para celular, tablet, desktop. Tem um SEO básico, no caso para pesquisas, por mais que a gente não acabe utilizando isso aqui por enquanto. Hospedagem escalável, no caso um nome simples, como o da Beira-Mar. Aqui ó, Beira-Mar é um nome simples, bem fácil de achar, dependendo depois que a gente colocar o SEO. E entre outras funções assim do tipo painel administrativo. Porque o painel administrativo, a plataforma ela contém um limite de créditos que a gente consegue usar para desenvolvê-la. Então a gente vai precisar de um painel administrativo que pelo menos a gente consiga configurar algumas ações para que a plataforma já funcione antes mesmo da gente ter que preencher tudo. Por quê? Se a gente já tem um painel administrativo, a gente já consegue usar a plataforma. Por exemplo, esse aqui já é um administrativo. Se eu quiser excluir, por exemplo, o estúdio na praia, esse aqui ó, eu excluo ele aqui. Se eu atualizar a página aqui nos apartamentos, ele já sumiu daqui ó, viu? Excluí mais um, luxo, vista pro mar. Agora a gente atualiza a página.
se a internet colaborar, e pronto, ele já saiu. Entendeu? Isso aqui é um sistema simples, e eu sei que isso aqui de fato funciona. Esses aqui, por exemplo, esse aqui e esse aqui, foram o que eu coloquei. Aí imagina esse aqui não funcionou, porque ele está funcionando na base de URL de imagem. Depois eu tenho que configurar a parte de simplesmente colocar o arquivo em si. E feito isso, cara, a plataforma já está sensacional. Eu sei que isso aqui venderia fácil para alguém. Ou se eu quisesse simplesmente entrar em contato com esses apartamentos e fechar com eles um valor de comissão, eu sei que conseguiria. Fora os outros projetos em si que já tem como reutilizar. Por exemplo, esse aqui ele está completo. A pessoa vai ter acesso a tudo isso aqui. Já consegue agendar, por exemplo, uma reunião aqui, ó. Oh, caramba. Pronto, já foi agendado. Fica salvo ali o dia. Dependendo, ele vai aparecer aqui no dashboard. O cabão, não lembro se ele já está funcionando. Ainda não está funcionando no cabão. Tá. Tem a geração de conteúdo com inteligência artificial. Ele já até salva os prompts que a gente já criou. A parte de CRM, no caso a gente salvar nossos contatos e tudo. Consegue até enviar e-mail, agendar reunião, ligar, etc. Parte de documentos, esse aqui é estilo Notion para terem uma ideia. A gente consegue já organizar todas essas questões aqui. E favoritar também. Funil de vendas, esse funil ainda está em desenvolvimento. Para terem uma ideia, esse aqui é bem simples, é mais visual para a gente ter uma noção do que a gente está fazendo. Faturamento, digamos que essa seja a parte principal do que a gente vai querer ver dentro dessa plataforma, que é o sistema de organização. Propostas, portfólio, marca branca, convidar pessoas para usar o nosso painel, seja cliente ou outra pessoa assim do tipo da equipe, e aí vai em diante. Deu para entender mais ou menos o que a gente deve fazer. Além desse projeto, já você tem outros? Tem, mas para eles funcionarem, vocês já sabem o que tem que fazer. Bom, de forma bem resumida, esse aqui é um vídeo bem curto. Eu tentei deixar ali o máximo possível curto. Se quiserem, eu divulgo o prompt aqui para vocês terem acesso. E esse prompt aqui ele vai ser essencial para vocês. Por quê? Porque é todo esse prompt aqui que ele contém as funções básicas que deve conter dentro do seu painel. Eu não cheguei a mostrar desse aqui, porque ele aqui ainda está em desenvolvimento, mas de forma bem resumida. Você consegue até configurar a parte de checkout lá dentro. Eu cheguei a gravar um vídeo mostrando como ele está funcionando nos stores e no Instagram. Caso vocês queiram dar uma olhada, fique à vontade. Ah, qual é o seu Instagram? O Zero? O Vaga Zero? Bom, nosso Instagram ele está sendo o Little John. A gente tem o Vaga Zero também no Instagram, mas o foco vai estar no Little John. Por quê? Porque ele é a conta onde que a gente está fazendo as prestações de serviço. Então, caso vocês queiram, apenas entre em contato através dessa conta aqui. Bom, é isso de forma bem resumida. É um vídeo bem curto. Caso vocês gostem, compartilhem, por favor. Dá o like aí. E é isso de forma bem resumida. Caso vocês também precisam de ajuda, eu também estou fazendo mentorias e tudo. Não pensem que eu faço as coisas completamente de graças. Eu tenho pouco tempo e eu preciso desenvolver as coisas que eu também tenho. Então algumas coisas do tipo vocês vão ver aqui já organizadas assim do tipo. Caso vocês queiram uma consulta gratuita, é só me chamar também. Ou algum tipo de serviço à parte, como post de N3, design, pegs PLR, automação e até mesmo o desenvolvimento dessas plataformas. Eu não cheguei a mostrar o prompt de como eu de fato fiz. Apenas mostrei o básico para vocês terem uma noção do que vocês devem fazer para eles funcionarem. Bom, caso você também tenha dificuldades com Google Negócio e outras áreas assim do tipo, entre em contato, também estou a dispor. Eu até crio revendedores da IPTV, caso vocês queiram também. Bom, meu contato está fácil, é só me chamar. E é isso de forma bem resumida. Faça pouco ou faça muito, mas faça algo.